Boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento, ao livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo é o capítulo 21, Oração e Renovação. Ele é bem interessante, sabe por quê? Porque ele fala, e questiona, faz um questionamento dentro da nossa mente para saber se a gente está realmente orando, se a gente está se renovando. Então aqui, Emmanuel, vem falando: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Isso está escrito em Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. E ele vem aqui falando o seguinte: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração no serviço divino. Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrija-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volte ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te com consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueça da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, aqui, quando ele começa o capítulo, tem aqui a passagem de Paulo, fala holocaustos e oblações. O que seria isso? Holocaustos são sacrifícios, e oblações são oferendas. Antigamente lá, os hebreus, eles faziam oferendas, faziam sacrifícios, o quê? Para ter a atenção de Deus, para ter os seus pedidos alcançados. Só que isso aí não agrada a Deus, E quando ele vem aqui e fala sobre isso, a gente começa a pensar no quê? Na gente, Pois é, quando a gente começa a fazer aquelas barganhas, você já viu? Ah, não, olha, se eu conseguir isso, eu vou fazer isso. Ah, se eu conseguir passar no vestibular, eu subo a escada da Penha, da Nossa Senhora da Penha, de joelho. Você tá doido, Mas cada um com a sua fé. E não tô falando que está errado, mas só que não é isso que Deus espera de nós, A gente, quando ele fala aqui, trabalho sincero de adoração, o
está falando isso? Toda vez que a gente faz uma oração, a gente tá tendo aqui tá entrando numa vibração melhor, numa frequência melhor. E quando a gente entra nessa frequência divina, fica mais fácil, tanto para a espiritualidade, para Jesus, para os espíritos de bem, o que? Nos ouvir. Só que a gente tem um problema. E qual que é esse problema? A gente faz um monólogo com Deus. Ah, por que esse monólogo? Pelo seguinte, a maioria das vezes, a gente só reza para pedir. Pedir isso, pedir aquilo, pedir. Quando a gente agradece, logo em seguida vem o quê? Um pedido, né? E a gente esquece de ter uma relação afetiva com Deus. Mas como assim uma relação afetiva? Pois é, porque a gente não tem uma disciplina de orar. A gente não tem aquela disciplina que, assim como dizia Leon Denis, que era bom, né? Que a gente acordasse, a gente orasse, quando a gente fosse dormir, né? Também orasse. E às vezes a gente esquece dessa oração. Esquece dessa disciplina de orar. Essa relação afetiva. Por que eu tô falando relação afetiva? Pensa bem, quando a gente conhece um colega, você tá lá, conheci um colega e tal, você fala, oi, tudo bom? Você vai assim, né? Rápido, né? E aí, com o tempo, você vai, oi, tudo bom? Como é que você vai? Né? Já aumentou um pouco o diálogo ali. Aí você conhece, olha, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido. Aí você já vai criando uma relação. Você estuda em tal lugar, eu também. Você tá começando a criar uma relação ali com a pessoa. E aí você começa a conversar, dialogar, como é que você tá. Fica uma coisa mais gostosa, fica mais afetiva. E é isso que a gente tem que fazer com Deus, é criar essa relação, né? Sair do monólogo da súplica e entrar na conversa. Porque quando a gente estabelece essa disciplina de conversar com Deus, a gente começa a ter um diálogo. Como assim? Eu vou passar a escutar? Vai começar a escutar. Mas como assim eu vou começar a escutar? Quando ele fala ali que a gente vai começar a ter o quê? As manifestações, a gente vai começar a ter intuição, a gente vai ficar com a vibração mais ligada para ter uma determinada intuição. Porque a gente tem que ver que muitas das vezes nós somos o quê? Né? A gente tem aquele livramento sem nem saber. Como assim? Pois é, às vezes você ia ser atropelada, aí vem aquela vozinha, volta lá no supermercado para pegar não sei o quê. Às vezes você ia comer uma coisa que ia te fazer mal, aí você, não vou comer não. Ou às vezes tem aquela situação, né, que tá ali, você tá doido pra brigar com a pessoa, aí vem aquela vozinha, não vai não, aí o pessoal deixa disso, né, a consciência, porque você já está conectado com Deus. Às vezes depende de você, né, se você vai escutar ou você não vai escutar, mas você abre uma porta para quê? Para sua intuição, para você se conectar melhor. Então, aqui como ele vai falando, a súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Quando ele fala isso aqui, é fácil a gente lembrar o seguinte: toda vez que a gente tá naquela dor, naquela aflição tamanha, o que acontece? A gente ora com fé, né? É uma fé que a gente põe ali. Por quê? Porque tá doendo. E infelizmente, né, como diz, né, alguns ditados aí, né, eu já ouvi falar em algumas palestras, de vídeos que eu já assisti aqui no YouTube, que
as súplicas de um hospital, de um cemitério, elas são carregadas de muito mais fé do que dentro dos templos religiosos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está no automático. Já viu o automático? Vou rezar. Pai, amém. Pum. Aí dó. Aí acorda. Amém. Pum. E aí, o que é isso? Isso são manifestações verbalistas. É preciso ter coração, ter fé no que está falando. Você ficar naquela falazada mecânica, eu vou rezar o terço aqui porque eu vou conseguir uma graça. Você pode até conseguir, mas não é necessário você pegar e ficar mecanicamente ali. Você tem que vibrar, né? Para estar o quê? Ali junto. Aí aqui fala também, a oração se aproxima de Jesus, né? A oração se aproxima de Deus. Como assim? Pois é. Toda vez que Jesus estava também com algum problema e tal, com alguma dúvida, com algum dilema, o que ele fazia? Ele ia orar. A mesma coisa é a gente. A gente esquece que a oração é uma ferramenta maravilhosa. Para quê? Para nos acalmar, para tirar dessa ansiedade louca que a gente fica, né? Porque é tanta informação, toda hora uma coisa, toda hora aparece um trem que você tem que aprender, que você não aprendeu ainda, e os outros falam, você tem que aprender isso, aí você corre para aprender, né? É as atribulações da vida que a gente fica nervoso, não sabe como fazer, né? Então, Jesus buscava com essa ferramenta, se acalmar, a ter uma relação, uma conexão, um diálogo com Deus, para saber quais decisões ia tomar, né? Uma oração com fé, né? Então, a gente, né, quando a gente faz essa oração com fé, com determinação, o que acontece? A gente consegue o que a gente almeja. Aí tem aquela outra questão do seguinte: poxa, mas eu não oro direto para Deus, não. Eu gosto de orar para outro santo e tal. Eu gosto de um determinado santo, eu sou devoto dele, então eu vou orar para ele. Não tem problema. Mas existe uma situação que existem muitos santos antigos aí que na verdade eles não foram santos, né? A família pagou, entre aspas, para quê? Para que eles fossem santos, para que eles fossem importantes. E aí, vamos supor que você descobre que a sua vida toda você estava rezando para o santo que não é santo. Meu Deus do céu, mas como eu rezava aquele santo, eu tinha uma fé naquilo. Mas você deixou de ser atendido? Claro que não. É uma prece refratada. A gente até tem esse assunto no livro de André Luiz, se não me engano, Entre o Céu e a Terra, não me recordo bem, que fala a respeito da prece refratada, que é o seguinte: você ora para determinado espírito, e aí, ao invés de ir para aquele espírito, vai para quem tem entre aspas, um poder, né, uma evolução melhor para poder te atender, né, para poder te acalmar. Então, não quer dizer, gente, várias denominações religiosas, né, fala assim, não, minha conexão é direta com o Espírito Santo, né, minha conexão direta com Deus. Não importa, gente, não importa para quem seja, se você está orando pro bem, você vai conseguir
o que você almeja. Ah, não, mas eu não consigo o que eu quero. Claro que às vezes não é assim, né? A gente está num processo evolutivo e que nós precisamos passar por determinadas provas, por determinadas expiações. E muitas das vezes a gente pede uma coisa e não consegue, porque naquele momento não é para você conseguir. Porque às vezes se você conseguisse aquilo, o trem ia avacalhar mais ainda a sua vida. Então, Deus pega e fala assim, não, ó, não é o momento disso, não é isso que ele precisa para a evolução dele. Às vezes são coisas até que a gente pediu para não ser atendido quando a gente retornava, né? Retornamos à reencarnação. Por quê? Porque às vezes você pedindo uma determinada coisa vai te atrapalhar. E aí, de novo, você vai ter que passar por um problema porque você pediu uma determinada coisa que te causou esse problema novamente. Então, às vezes, não vale a pena a gente pensar no seguinte, ó, seja feita a tua vontade. Isso é o mais importante da nossa vida, dentro da nossa oração. Seja feita a tua vontade. Mestre Jesus, eu quero isso aí, mas só que se não for para o meu bem, beleza, o Senhor que sabe, né? Do fundo do coração, colocar esse, não, olha só, eu quero, mas só que depende de Deus, se Deus não quiser, eu vou aceitar e é isso aí, e toca o barco, né? E muitas das vezes, se a gente for parar para ver, numa determinada situação da vida da gente, quando a gente pegou e chegou lá na frente, no futuro lá, né? E a gente viu, graças a Deus, que aquilo que eu pedi para Deus não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, caramba, eu tava ferrado. Não é? Já aconteceu comigo. Entendeu? Ou então uma coisa que aconteceu, que eu xinguei, briguei, e depois eu tô assim agradecendo. Pô, ainda bem que aconteceu aquilo comigo, que se não tivesse acontecido, não tinha acontecido aquilo outro positivamente. Você liga? Então, tem essa. Aqui também fala a respeito do quê? Que Deus não espera a nossa oração. Ele não espera. O que ele espera da gente, realmente, é o que é a nossa fé, é confiar. É confiar. Me ocorreu até uma coisa agora. A gente entra num ônibus de viagem, a gente nem conhece o motorista, né? Não conhece, viu ele ali, falou, meu nome é esse, eu vou conduzir vocês até determinada região e tal. Você não conhece, você não sabe quem que é, né? E às vezes troca aí que tu nem sabe quem que é mesmo que tá dirigindo o carro. E você dorme numa confiança. Pô, depois que eu escutei isso, eu falei assim, mas não é que é mesmo, cara? Pô, então eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar. Confia em Deus, que vai dar certo. Se você tá confiando no motorista, cara, que tá te levando, você nem sabe. Às vezes trocou, né, num determinado caminho, no meio do caminho, troca, aí tu trocou, tu não tá nem sabendo quem que é. Você confia nele, dorme. Tranquilo, sereno. Então, Deus não está esperando a nossa oração. Deus está esperando o quê? A nossa fé, a nossa confiança, né? Porque Deus sabe de tudo. Sabe dos nossos passos, sabe dos nossos maiores sentimentos. Não adianta você achar que você está enganando Deus quando você está orando de uma forma que não está sabendo que não é. Entendeu? Aí aqui vem falando, Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. É justamente isso. É o que? É confiança. Confia. Não, eu confio que eu vou evoluir, porque o objetivo da gente é evoluir. O objetivo da gente dentro da vida é o que? É evoluir. Não é
a obtenção de bens materiais. Ah, ter bens materiais tá errado? Não, tá errado não, claro que não. Até mesmo porque ele nos proporciona, né, várias ferramentas para a nossa evolução. A possibilidade de fazer caridade, a possibilidade de aprender, a possibilidade de ensinar. Então, tem várias possibilidades que o dinheiro é necessário sim. A gente não tem que viver para o dinheiro. A gente tem que viver para usar o dinheiro. Mas não para ir à ganância, na avareza, não vou dar nada para ninguém. Não é assim, né? Então, aqui vem falando. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação, claro. Gente, tem gente que erra, sabe que errou e mantém no erro. Cara, muda. Sai dessa. Não, mas porque se eu confirmar que eu errei, os outros vai falar. Deixa eu falar, ué. O negócio todo é o seguinte, o importante é você ser humilde. A humildade fala, não, pô, eu errei. Foi mal. Nossa, que vergonha. Porque é uma vergonha, né? Porque às vezes a gente fica errando, batendo a cabeça, errando até ofendendo uma pessoa. E depois a gente vai ver que é a gente que estava errado. A gente estava erradíssimo. E aí, não pede perdão, não assume o erro. Aí fica o quê? Coberto. Coberto pelo quê? Pelo véu. Né? O véu da vaidade, né? Do egoísmo, do orgulho. É pior, né não? Aí a gente fica ali, marcando passo 6,5 e não evolui. Por quê? Porque tá aí de orgulho, né? Então, se errou, se ofendeste alguém, corrija-te na devida reconciliação. É isso que eu tô falando, né? Se te desviasse da senda reta, volta pro caminho direito. Gente, olha só. Para com isso. Não, eu não... Às vezes você tá num determinado... alguma religião, ou alguma coisa, algum trabalho, e você saiu do caminho ali, e você fica com vergonha de retornar. Não, pô, o que o pessoal vai pensar? Gente... Se você está fazendo um caminho reto para o bem, se você retorna, o mais importante que os outros vão pensar é assim, graças a Deus voltou para o caminho certo. Não fica lá amassando cacau no caminho errado, não. Porque você está com vergonha de voltar para o caminho correto, porque os outros vão falar que você voltou para o caminho correto. Ué, não é importante eu voltar para o caminho correto, não? Então, é preciso que a gente pense o quê? Nisso, né? Se te perturbaste, harmoniza-se de novo. E como a gente faz isso? A gente faz isso orando. Porque quando a gente ora, a gente faz o quê? A gente se conecta com Deus. E nisso, quando você estiver orando, é bom até você fazer o quê? Um processo respiratório. Soltar, respira, solta. Porque você vai harmonizando. Entendeu? A gente já está cansado de saber aí. Que a respiração, né? Ao se respirar fundo, né? E soltar, inspira. O que? Você oxigena a sua cabeça e também faz o que? Junto com a oração, você se tranquiliza. E passa a quê? Até mesmo pensar na hora quando você se oxigena, você pensa o quê? Pô, tô fazendo besteira. Deixa eu voltar aqui pro caminho correto, aqui para me harmonizar, porque senão eu vou fazer uma coisa errada. Você respira, você sabe. Na hora quando você respira, você vai entrando o quê? Naquela conexão. E você vai orando, aí você vai... Pois é, não deixa disso, cara. Mexe com isso não, pra quê? Larga. Não faz isso não, deixa pra lá. Né? É a turma da espiritualidade, o pessoal do deixa disso, que vai chegando. Porque você tá respirando e tá orando.
Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina a ti mesmo. Então, é aquele negócio, outra coisa que a gente tem terrível. Todo dia a gente fica reclamando das coisas, né? Todo dia. Para de reclamar e vê o quê? O porquê que você não conseguiu determinada coisa de repente com aquela oração que você estava fazendo. É aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes está te ensinando, né? Em qualquer posição de desequilíbrio, lembre-se da prece. Sugestões divinas ampliar-te-ão a visão. Quer dizer, você começa aquilo que eu falei, a receber intuições e começa a ver que aquilo que está falando para você é diferente. A pessoa quando é nervosa, trincada, nervo, quando começa, não mexe com isso não faz isso não. Aí você fala assim, mas eu não sou calminha assim não. Alguém tá falando comigo. É o quê? A sugestão divina. Então se liga nisso. O mestre confere-nos a dádiva e pede-nos iniciativa. Claro! A gente tem que também, não adianta só rezar. Não, eu vou conseguir, eu vou passar, não, eu vou conseguir o trabalho, eu vou conseguir. Ué! Que é isso? Não! Você tem também fazer sua parte, né? Porque através do que você está orando e você está tendo aquelas sugestões divinas, tá vindo o quê? Sugestão para você, olha, faz assim, que é melhor, deixa de fazer isso assim, deixa de fazer assim, né? Aí você tem que fazer a sua parte, né? Teus dias de luta, portanto, faze votos e promessas que forem de teu agrado. Então, não deixe de orar. Se você acredita em promessa, tá bom, mas pensa, isso não vai fazer diferença para Deus. Entendeu? Até mesmo, poxa, eu deixei de cumprir a minha promessa. Nossa, eu falei que eu ia subir a escadaria, eu passei no vestibular, eu passei naquele trabalho, eu viajei para não sei aonde. E eu disse se eu conseguisse eu subir a escadaria da Penha, eu não subi até hoje, já faz 3 anos que eu não subi a escadaria da Penha. Você acha que Deus está preocupado que você vai subir ou não vai subir a escadaria da Penha? Ele não tá nem aí não. Ele tá aí pro seu coração, pra fé que você teve nele. A transformação da própria vida é uma responsabilidade intransferível, tá? E uma coisa muito importante, que eu ouvi e achei assim perfeito. É uma frase que vale a pena ficar na nossa cabeça. Sabe o que é? A vida dá o que a gente dá pra vida. Então se liga. Se liga. Se você tá dando amor, você vai ter amor. Se você tá dando esperança pros outros, você vai ter esperança também. Então, gente, fica a dica. Vamos orar com o coração. Até a próxima.